A Animário é bióloga marinha, é licenciada em Ciências do Meio Aquático pela Universidade do Porto, tem um doutoramento em Ciências Oceânicas e da Terra na Universidade de Southampton e trabalha na Universidade de Aveiro há alguns tempos. Além disso, é natural de Cascais e cresceu em Castelo de Vido, no Alto Alentejo, para tornar isto tudo muito mais improvável. O CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, é uma unidade de investigação que engloba 5 departamentos da Universidade: o Departamento de Biologia, ao qual eu pertenço, o Departamento de Física, o Departamento de Geociências, o Departamento do Ambiente e o Departamento de Química. Portanto, no fundo, é um centro de investigação muito multidisciplinar que se foca nas ciências do ambiente e do mar, em todas as suas componentes, da atmosfera ao mar profundo, e depois nas suas componentes biológicas e até económicas e sociais. O mar é muito fundo. O mar é tão fundo quanto é o mar. Essa é aquela pergunta de o que é muito fundo. A parte mais funda dos oceanos tem quase 11 km de profundidade. A uma escala oceânica é muito fundo. Se fores uma escala universal, não é assim tão fundo. Por exemplo, um oceano numa lua de Júpiter, por exemplo, pode ter 30 a 40 km só de gelo. Portanto, é fundo à escala humana, se quiseres nisso. Já te disse que a profundidade máxima são 11 km. A profundidade média do oceano são 3.600 metros, e com a profundidade média o que eu quero dizer é que se o oceano tivesse toda a mesma profundidade, se nós entrássemos aqui em Lagos e puséssemos o pé na água e a profundidade fosse igual em todo o globo, teria 3.600 metros. Portanto, seria uma grande piscina com 3.600 metros de profundidade. O que há no fundo do mar? No fundo do mar há toda uma série de relevo montanhoso. Portanto, os mesmos acidentes que nós encontramos à superfície, como montanhas, rios, canhões, planícies, também existem no fundo do mar. Portanto, quando eu vos estava a dizer que se o fundo fosse plano, tudo tinha 3.600 metros, não é o que acontece exatamente, porque há todo este relevo submarino que faz com que haja zonas mais profundas e zonas menos profundas, que nem sempre estão associadas à nossa margem, por exemplo, à praia. Nós temos consciência que, se entrarmos aqui na praia em Lagos, a profundidade vai aumentando, mas, por exemplo, há zonas no meio do oceano acima da água, portanto, uma ilha. Portanto, estas montanhas fazem com que haja profundidades diferentes. Também planícies, por exemplo, como eu já vos disse, portanto, todos os acidentes fisiográficos que existem à superfície também estão refletidos no fundo. E associados a estas estruturas, há toda uma série de habitats e de animais que os habitam. Portanto, nós temos um bocadinho a imagem ainda que o fundo do mar é um sítio deserto, plano, com pouca vida, mas isso não é verdade. Há uma enorme diversidade de habitats e há uma enorme diversidade de vida, muitas vezes visível, se nós mergulharmos, tanto com um robô como com um submarino, vamos encontrar muitos animais e muitos diferentes e muitos habitats diferentes, como eu também já vos disse. Existem vulcões no fundo do mar? Existem vulcões no fundo do mar. E existem vários tipos de vulcões. Os vulcões normais, como os vulcões que existem à superfície. Eu não sou a melhor pessoa para vos falar das grandes diferenças entre os vulcões, para isso terão que falar com um geólogo. Mas depois existem algo que nós chamamos fontes hidrotermais, que são um processo de vulcanismo ligeiramente diferente daquilo que nós vemos em terra e que está relacionado com o movimento das placas tectónicas. Como vocês sabem, o nosso planeta é formado por placas tectónicas que estão unidas e que em algumas zonas do oceano se afastam. E nestas zonas abre-se uma falha entre estas placas tectónicas e aí a água do mar, que é fria, entra e aquece no magma do núcleo terrestre. Quando aquece, aumenta a pressão e volta a sair. E quando sai, é muito rica em minerais, é muito quente e muito rica em minerais,
que quando outra vez em contacto com a água fria circundante do oceano, precipitam, ou seja, formam partículas que voltam a cair no fundo e que formam uma espécie de chaminés mais ou menos parecidas com um vulcão, a que nós chamamos então fontes hidrotermais. É verdade que sabemos muito pouco sobre o fundo do oceano. É verdade que sabemos muito pouco sobre o fundo do oceano, no entanto, estamos a saber cada vez mais e já me custa dizer sempre que sabemos muito pouco sobre o fundo do oceano, porque também já sabemos muito sobre o fundo do oceano. E a exploração do fundo do oceano começou à volta de 150 anos atrás e durante estes últimos 150 anos acumulou-se um enorme conhecimento. No entanto, o oceano, e particularmente o oceano profundo, é uma área tão vasta que nós ainda só conhecemos uma ínfima parte dele. Portanto, o que eu quero dizer é que já conhecemos muito, mas podemos conhecer muito mais, porque há muito mais para conhecer e por isso temos que continuar a explorar o oceano, particularmente o oceano profundo. Eu penso, só para vocês terem uma ideia, que se conhece, e quando eu digo conhece, é que se visitou e amostrou 0,01% do oceano profundo. E isto é muito pouco. No entanto, com esta pouca amostragem, já conhecemos muito. Portanto, a nossa taxa de descoberta e de descobrir coisas novas no oceano profundo é muito grande. O oceano profundo é importante. O oceano profundo é muito importante. Primeiro porque o oceano profundo é a grande maior parte do nosso planeta. Só por isso já é muito importante. Nem que fosse só pela sua dimensão. Depois é no oceano profundo que ocorrem toda uma série de sistemas que são essenciais, por exemplo, para a regulação climática. Grande parte do dióxido de carbono que é libertado para a atmosfera, depois é absorvido pelos oceanos e acaba no mar profundo. Portanto, temos aqui uma função reguladora do clima do planeta que é importantíssima. Além disso, temos também, por exemplo, com as fontes hidrotermais, uma produção de toda uma série de compostos minerais e orgânicos que podemos pensar como um multivitamínico para as algas, que depois são responsáveis por quase todo o oxigênio de qual nós dependemos para respirar. Portanto, há toda uma série de funções que são desempenhadas pelo oceano profundo e só pelo oceano profundo, que são fundamentais para que exista a vida na Terra. O que é que os animais do fundo do oceano comem? Os animais do fundo do oceano comem quase o mesmo que comem os outros animais do resto do oceano. O que acontece é que no oceano profundo não há fotossíntese, ou seja, a produção de matéria orgânica a partir da luz solar. Porque a partir dos 200 metros de profundidade, que é onde começa o mar profundo, é tudo muito escuro. Portanto, é muito escuro, não penetra a luz solar e não há não há fotossíntese. Portanto, o que chega ao oceano profundo normalmente já são restos do que é produzido à superfície. Portanto, toda a produção de todos os alimentos que são feitos à superfície vão acabar no mar profundo. E é desses pequenos restos, digamos assim, de matérias de menos qualidade que a grande maioria dos animais do oceano profundo se alimenta. E quando eu digo restos, podemos estar a falar de partículas microscópicas, como é algo que nós chamamos a neve marinha, que são todos os dejetos e todos os pedacinhos de animais que morrem, animais e plantas, algas, que morrem e afundam, mas também posso estar a falar de uma carcaça de baleia, por exemplo. Uma baleia, quando morre, inevitavelmente, se não houver ação humana, vai cair no fundo do oceano e depois é consumida e há uma série de animais que se alimenta dela. Para além disso, em zonas onde ocorrem fontes hidrotermais, por exemplo, acontece algo que se chama quimiossíntese, que é um processo paralelo da fotossíntese, mas em que micro-organismos, em vez de utilizarem energia solar, utilizam a energia química resultante do tal processo que eu vos falei da penetração da água no manto terrestre
e aí são bactérias que usam energia química para formar matéria orgânica que está na base da cadeia alimentar de todos os animais que vivem ao redor das fontes hidrotermais. Como é que os animais do fundo do oceano veem? Os animais do fundo veem através de olhos que normalmente são adaptados a um ambiente escuro, como é o mar profundo. No mar profundo não entra, eu disse-vos há bocado, a luz solar não penetra, mas isso não é totalmente verdade. Penetra parte da luz solar, nomeadamente a parte mais azul do espectro. E, portanto, os organismos que vivem no fundo têm os seus olhos ou as suas estruturas de visão adaptadas para esse tipo de luz. Normalmente são olhos com pigmentos diferentes, com sensibilidades diferentes e muitas vezes localizados em sítios diferentes do corpo. Por exemplo, há um peixe muito particular, tem uns olhos tubulares localizados no cimo da cabeça, porque o máximo de luz está por cima dele e, portanto, ele tem que estar sempre a olhar para cima. Também acontece que muitos animais simplesmente não veem. Os olhos são atrofiados porque, não havendo luz, também não há necessidade de gastar energia a manter esse tipo de órgãos. O que acontece é que depois para compensar a falta de visão, desenvolvem todo um outro tipo de adaptações para resolver problemas de falta de visão, como um olfato mais desenvolvido, serem capazes de seguir pistas químicas ou de movimento, pequenas vibrações da água e, portanto, compensam essa falta de visão com outro tipo de sensores. O que é que acontece às baleias quando morrem? As baleias, quando morrem, vão inevitavelmente parar ao fundo do oceano. A baleia é um grande mamífero, um animal grande, como vocês sabem, e morrendo, vamos pensar que morreu de uma morte natural, um animal adulto, morreu de velho e afundou. E quando afunda, começa a ser degradado e comido por animais necrófagos, que são animais que se alimentam de restos de outros animais. Por exemplo, os abutres à superfície é um animal necrófago. No fundo do mar temos, por exemplo, tubarões. E os tubarões são dos primeiros, e outros peixes, são dos primeiros a encontrar estas baleias mortas, estas carcaças de baleia, e comem grandes bocados da baleia. Portanto, eu disse-vos há bocado que a quantidade de matéria orgânica, de comida que chega ao fundo, é pouca. E, portanto, quando uma baleia morre, é uma grande festa no oceano profundo. Pensamos assim, há uma grande abundância de comida. Portanto, estes animais necrófagos são os primeiros a aparecer e comem grande parte dos tecidos moles da baleia. Quando só já há... E ao fazerem isso vão deixando cair pedacinhos da baleia assim à volta do esqueleto. E esses pedacinhos de baleia, de gordura, de carne, de músculo, depois vão sendo comidos por animais mais pequenos, que nós chamamos assim no seu global como oportunistas, porque estão a tirar proveito da oportunidade criada pelos outros que deixaram cair pedacinhos de comida. E depois, quando só já há mesmo o osso, nós pensamos, ok, já não vai acontecer mais nada. Mas não, e isto é que é de facto muito interessante quando nós estudamos carcaças de baleia, é que as vértebras das baleias, como de qualquer outro mamífero, são muito ricas em gordura. E é o que nós chamamos o tutano, por assim dizer. E são tão ricas que, com a degradação do osso à sua volta, essa gordura começa a sair e é aproveitada por toda uma série de micro-organismos que a utiliza para crescer e também, mais uma vez, para fazer uma série de reações quimiosintéticas. Mais uma vez, há toda uma série de processos químicos em que bactérias realizam quimiossíntese, como nas fontes hidrotermais, que por sua vez alimentam todo um novo tipo de animais que só já vive nesta carcaça de baleia quando só já há os ossos. E temos aqui pequenos mexilhõezinhos, por exemplo, pequenas poliquetas. Temos uma espécie muito interessante que se chama Osedax.
O Osedax chama-se a minhoca zombie, porque lá está, vive num cadáver de baleia, que tem uma pequena raiz que penetra o osso e aproveita o tutano, por assim dizer, para crescer. Quando isto tudo acaba, e só já há mesmo, imaginem, o osso seco da baleia, estes ossos ainda servem de suporte para outros animais assentarem e crescerem como se fosse uma rocha. Portanto, se o fundo do oceano fosse liso, com o depósito dos ossos, passa a ter um certo relevo que é aproveitado por anémonas, por exemplo, para se assentarem. E, portanto, há toda esta sucessão de eventos, depois de uma baleia morrer, que pode durar, dependendo do tamanho da baleia, obviamente, pode demorar até 250 anos. Portanto, se uma baleia durar 100 anos de vida, depois de morrer ainda fornece substrato e energia para mais 250 anos de vida. Portanto, quando nós pensamos num animal que morre, o seu contributo para a vida no planeta não acaba aí, e este é um exemplo exemplar disso. Há vida no fundo do mar? Há vida no fundo do mar, há imensa vida no fundo do mar. Há vida que nós conseguimos ver quando vamos ao fundo do mar e mergulhamos em submersíveis, que são pequenos submarinos, ou utilizamos robôs, ou mesmo câmaras de vídeo e de fotografia, portanto, grandes animais, mas também há toda uma vida escondida de organismos mais pequenos que vivem nos sedimentos e, portanto, nós não conhecemos tão bem e não são tão visíveis. Há uma enorme diversidade de micro-organismos, portanto, bactérias e vírus, e, portanto, o fundo do mar é neste momento considerado um dos locais com maior diversidade de vida do nosso planeta, daí também a sua importância. Que animais vivem no oceano escuro? Que animais vivem no oceano escuro? No oceano escuro e no oceano profundo vivem quase todos os mesmos grupos de animais que vivem no oceano menos profundo. Portanto, nós, quando pensamos em mar, pensamos em peixe, e, portanto, existem peixes no oceano profundo. Pensamos em crustáceos como caranguejos e camarões, que também existem. Podemos pensar em pequenas minhocas, que são poliquetas, que também existem no oceano profundo. Portanto, existem quase todos os mesmos grupos que existem mais à superfície, mas com adaptações específicas capazes de sobreviver no oceano profundo, que, como eu já vos disse, é escuro, mas também é relativamente mais frio que o resto do oceano e onde as pressões são imensas. Portanto, por cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta uma atmosfera e, portanto, quando chegamos aos 1000 metros de profundidade, já temos 101 atmosferas. Portanto, é uma das características com que os animais que vivem em profundidade têm que lidar, é a pressão. Mas, portanto, existem os mesmos grupos de animais, mas adaptados a viver nestas condições. O fundo do mar é muito frio? O fundo do mar é muito frio. O fundo do mar tem, em média, 2, 3 graus Celsius. Portanto, tem uma água muito fria. No entanto, existem exceções, como, por exemplo, já falámos aqui de fontes hidrotermais. Nas fontes hidrotermais, os fluidos que emanam das chaminés que eu vos falei antes podem atingir até 400 graus Celsius. E, portanto, temos aqui um contraste imenso entre os 3, 4 graus da água circundante e depois 400 graus. Nestes 400 graus Celsius não existe vida, o que existe é, à volta das chaminés hidrotermais, água muito mais quente do que é habitual e, portanto, vamos ter zonas de 8, 12, 15 graus Celsius, onde existe uma enorme quantidade de vida. Mas, na sua generalidade, sim, o mar profundo é frio.